desenvolvimento e pobreza no Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Márcio Postman, que é presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa da entrevista conosco o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, eu queria pegar um pouquinho, dar um mergulho na história. Sobre as causas da pobreza, em primeiro lugar, e por que na época do presidente Vargas, nós conseguimos pagar um salário mínimo realmente que dá 3 ou 4 salários mínimos de hoje. Quer dizer, uma época que o Brasil tinha uma economia incipiente, não tinha tantas indústrias como hoje, não tinha um parque industrial moderno como tem hoje, e nós conseguimos pagar um salário melhor. Hoje, quando se fala em aumentar salário mínimo, aí diz logo que a prefeitura vai quebrar, que a Previdência não aguenta, e fica nesses 400, 500 reais, né, que já é até um progresso. Que diz, não, antigamente a nosso sonho era chegar em 100 dólares, era tão ridículo o salário mínimo que não chegava nem a 100 dólares. Então eu lhe pergunto, quais as causas históricas da pobreza e por que essa diferença tão larga hoje do salário mínimo, por exemplo? Posso até começar pela última pergunta. A resistência à elevação do salário mínimo já foi maior no Brasil, né? Mas desde a sua criação sempre foi muito tensa a política de definição do salário mínimo. Podemos lembrar, inclusive, se não me falha a memória, em 1954, que houve uma elevação substancial do salário mínimo e o João Goulart era o ministro do Trabalho. Houve elevação do salário mínimo, mas ele acabou perdendo o emprego de ministro do Trabalho. Mas, na verdade, a mudança da definição do salário mínimo e identificar mais o salário mínimo como uma medida de combate à inflação e combate à desorganização das finanças públicas é algo que ganha dimensão a partir de 1964. Que o salário mínimo se transforma num elemento de política econômica de combate à inflação, de tal forma que o salário mínimo passou a ser mais manipulado pelo Ministério da Fazenda e não mais pelo Ministério do Trabalho. O regime democrático, a partir de 1985, recupera a importância do Ministério do Trabalho e também do salário mínimo. Mas ainda ocorreram uma série de restrições em relação à possível recuperação do salário mínimo, tendo em vista o problema da inflação do Brasil, tendo em vista as dificuldades das finanças públicas brasileiras. Nos anos 90, eu posso recordar aqui da dificuldade de alguém levantar a bandeira da elevação do salário mínimo, porque era praticamente apedrejado pelas críticas que isso poderia fazer com que uma elevação do salário mínimo implicasse mais desemprego, mais informalidade, difícil situação da Previdência, das prefeituras, etc. O senhor viu essa guerra no Diese, não é isso? Sim, exatamente. Uma guerra, quando se falava em salário mínimo, o real, que tem que dar para o que diz a Constituição, para alimentar o trabalhador, para vestir, para calçar, para pegar transporte para médico, aí o mundo vinha abaixo, não é isso? Exatamente. Uma restrição política, inclusive, e de concepção econômica e ideológica muito resistente. No entanto, nesse período mais recente, desse início de século, se tomou mais consciência de que o salário mínimo não é apenas um elemento de elevação de custo para quem paga, mas também o salário mínimo é renda para quem recebe. E esta renda tem efeito dinâmico na economia. Né? Tem um impacto na ativação do consumo, na elevação do emprego e no aumento da arrecadação. E, portanto, nós estamos observando algo que é um caso que precisaria ser melhor estudado, que num ambiente de crise, como foi a do ano passado, início do ano passado, a crise internacional, não é? De aumento do desemprego no Brasil, houve a reafirmação de uma decisão governamental de elevação do salário mínimo no ano passado, e hoje sabe-se do impacto tão importante que tem o salário mínimo, junto com outras medidas, não é? de permitir que o Brasil saísse mais rapidamente da crise. Então, eu diria que a percepção que se tem do salário mínimo é que ele tem um papel fundamental, inclusive no combate à pobreza, mas também por permitir que o Brasil tenha uma expansão do seu mercado interno e obtenha esse índice de desempenho econômico que nós estamos tendo, que é, de certa maneira, uma modalidade exemplar no mundo. Agora, em relação às raízes da pobreza, né, nós temos, evidentemente, o fato de o Brasil não ter enfrentado as questões estruturais da pobreza, né? No mundo desenvolvido, é importante que se diga, houve uma série de experiências de reformas. A própria reforma agrária foi um elemento fundamental para fazer com que as pessoas permanecessem por mais tempo na terra, em melhores condições de vida e trabalho. O fato de nós não termos feito a reforma agrária terminou estimulando a transferência de milhões de brasileiros do campo, que viviam em condições extremamente difíceis, para as cidades despreparadas para absorver esse contingente, e isso terminou fazendo com que a pobreza rural terminasse
se deslocando para as cidades. Né? Nós temos também um outro aspecto que não temos feito uma profunda reforma social, que foi de garantir condições de bem-estar social através de educação, saúde, para todos. Portanto, o que nós passamos a ter foi uma espécie de ciclo estrutural da pobreza. O filho do pobre continuava sendo pobre porque o pai era pobre. Ele não tinha tido acesso à educação. É o ciclo do Mirda, não é? Exatamente, bem lembrado. Então, como nós não quebramos os círculos, né, estruturais da pobreza, a gente passou a ser um país que cresceu muito no mundo, mas trouxe consigo uma herança do século XIX, praticamente. Né? Nós estamos no início do século XXI, que nós falamos cada vez mais na sociedade do conhecimento, sociedade da informação, mas nós temos 10% da população ainda analfabeta. Nós temos a cada 2 jovens de 15 a 17 anos de idade, apenas 1 está no ensino médio. Portanto, a batalha em torno da educação é fundamental, inclusive para não apenas elevar o país em termos de nível de escolaridade, mas combater a própria pobreza, evitando essa perpetuação intergeracional. Agora, o senhor colocou como um fator importante na produção da pobreza, e isso é válido para qualquer país, a questão do desemprego, né? Da falta de acesso à renda. Queria perguntar para o senhor como é que nós estamos quanto a isso, em termos assim, dos últimos anos, e também perguntar para o senhor o seguinte, como é que o senhor vê essa dualidade no Brasil, que ao mesmo tempo ele está se tornando uma potência econômica, né? Hoje é um país dos chamados emergentes, do BRIC, etc., temos hoje grandes multinacionais brasileiras, né, no setor petroquímico, no setor de aço e siderurgia, no setor de alimentação, essa fusão agora de frigoríficos, né, na exportação de carne. Quer dizer, nós temos grandes multinacionais, né, temos bilionários na lista da revista Forbes, e ao mesmo tempo temos essa situação que o senhor falou de pobreza, de extrema dificuldade de acesso à educação e, portanto, o senhor falou em 10% de analfabetismo, isso é analfabetismo de letras, fora o analfabetismo digital, né, que é uma coisa mais importante, é na sociedade de conhecimento, quer dizer, que a pessoa não seja analfabeta digital, além de ser letrada. Como é que o senhor vê, então, essa de dualidade do Brasil, ao mesmo tempo uma potência econômica, e ao mesmo tempo a existência dessa grande quantidade de brasileiros sem acesso à renda e sem acesso aos benefícios dessa mesma riqueza? Bom, eu começaria dizendo que é da natureza do capitalismo produzir riqueza. Não é? Mas o capitalismo tem um péssimo defeito, não saber redistribuir. Portanto, a experiência histórica mostra que os melhores países em termos de combinar crescimento com redistribuição da renda são os países que têm um Estado atuante, um Estado com capacidade de fazer políticas públicas, não apenas tenha recurso, mas também sabe arrecadar de quem tem, não é? Aliviando os que não têm, e ao mesmo tempo tem políticas eficazes, eficientes e políticas, digamos assim, de Estado, independe de governos, são políticas que permanecem ao longo do tempo. Né? Então, nós temos uma questão chave, a meu modo de ver, que é a necessidade de refundar o Estado brasileiro. O Estado que nós estamos hoje em recuperação, inclusive, porque também uma visão que se tinha do Estado nos anos 90 era que o Estado, sobrava o Estado, tinha que cortar o Estado, uma visão mecânica, que acreditava que teríamos mais setor privado com menos Estado, e nós reduzimos o Estado de fato, mas o setor privado nacional encolheu, cresceu, na verdade, o setor privado estrangeiro. Né? A parte da crise internacional de 2008, 2009 tem a ver com o processo de internacionalização do Brasil. Nós temos 25% da poupança brasileira depende de bancos estrangeiros, por exemplo. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção em termos de refundação de Estado. Primeiro, no que concerne à necessidade de inversão do mercado. Nós temos que inventar uma outra competição, porque, dado o peso das grandes empresas, o setor de micro e pequenas empresas está sendo espremido. E os pequenos negócios no Brasil são responsáveis por cada 3 empregos gerados, 2 vêm do setor de microempresas. Então, esse é um setor que precisa ser valorizado, precisa ter políticas específicas, precisa ter um banco público que financia os pequenos negócios, como é no caso japonês, por exemplo. O Banco do Brasil não faz isso?
O Banco do Brasil... Caixa Econômica também. Caixa Econômica, BNDES, os bancos públicos que nós temos foram fundamentais para enfrentar melhor a crise, mas eles não têm uma ação compatível com a realidade dos pequenos negócios. Tinha que ser um banco só para isso, voltado só para o pequeno e médio? Nós acreditamos que sim. Que é, né? O Japão, que é o Japão, tem a isso, segunda economia do mundo, tem um banco público voltado para o pequeno negócio. Mas para que isso? Para garantir as mesmas condições que a grande empresa tem pelo poder de mercado junto aos grandes bancos, o pequeno também pode ter. Não é? E outras medidas, evidentemente, que eu tenho de olhar ao micro e pequeno empresário, ao micro e pequenos negócios, porque ele é gerador de empregos e aí está, digamos, a mina dos postos de trabalho para os próximos anos. Vamos falar um pouquinho dessa parte do empreendedorismo. O IPEA acabou de fazer um estudo muito importante sobre essa área, aí, usando dados, inclusive, do IBGE, e chegou a conclusões interessantes sobre esse trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas conclusões, inclusive de salário médio, de pessoas ocupadas, de empregos gerados. Detalhe um pouquinho isso para a gente, a partir desse estudo feito pelo IPEA. Perfeito. Nós procuramos justamente avaliar nas 2 últimas décadas qual foi o desempenho dos pequenos negócios. Né? E o desempenho dos pequenos negócios foi extremamente adequado para evitar que nós tivéssemos um aumento do desemprego, porque a economia cresceu 3,6% ao ano, nesse período de 89 a 2008. Né? Um crescimento relativamente baixo para o Brasil. Mas o emprego nos pequenos negócios cresceu 4,1% em média no ano. O emprego no Brasil como um todo cresceu 2,1%. Então, este é o segmento de forte geração de postos de trabalho, sobretudo no setor terciário, no comércio, onde ele está muito bem desenvolvido. No entanto, esse é um setor que carece de políticas públicas e faz com que parcelas significativas, praticamente 2/3 dos ocupados, não tenham nenhuma modalidade de proteção social e trabalhista. Então, o cara vai lá, funda o negócio dele, ele não contribui para o INSS, ele praticamente age na informalidade, é isso? Exatamente. Seja, digamos, a empresa que tem empregados, seja aquele autônomo, conta própria, o consultor. Não é? Ele não tem modalidade de proteção. E nós acreditamos que esse segmento até pressuporia uma espécie de código do trabalho específico para esse setor, que é diferente as relações de trabalho de uma grande empresa, dos setores mais estruturados. Mas haveria assim, benefícios diferenciados de uma grande empresa? Por exemplo, o empregado da Volkswagen, né? Quer dizer, ele como empregado, como um industrial, um trabalhador da indústria, ele teria mais direitos do que um empregado de uma pequena empresa? Não é nesse sentido que eu estou querendo fazer diferenciação. Estou querendo chamar a atenção que parte significativa dos pequenos negócios não são relações de trabalho subordinada, não são empregados e empregadores. Né? A maior parte dos pequenos negócios, inclusive, tem a ver com o trabalho autônomo. Ele não tem empregador, é ele próprio. É só ele. Mesmo. Como é que você garante uma condição de proteção social e trabalhista? E é fundamental que haja essa empresa individual que foi... Exatamente. Essa recente... Tal, né? Que foi o empreendedor individual. Ele ameniza um pouco essa situação? Vai nesse sentido correto, linha, né? de dar ele uma paga atenção especial. Uma taxa e aquela taxa serve para tudo, né? Serve para Exatamente. aposentadoria, serve para... Se ele adoecer, ele pode ter um auxílio, não é isso? Vamos imaginar uma pequena empresa de 3, 4 funcionários. É uma pequena empresa que não tem um departamento de pessoal, não está preparada para lidar com o emaranhado da legislação que uma grande empresa está perfeitamente em condições. Não é? A mesma coisa em relação ao sistema de competição, porque pegamos no setor público as dificuldades de uma pequena empresa, de uma cooperativa, competindo no processo licitatório. Num país em que o Estado é um grande comprador e prestador de serviços, que equivale a 36% do PIB. Mas então, já houve uma abertura, né? A Lei Geral para os pequenos empresários para participação em licitações, né? Do poder Estamos avançando nisso. A Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas foi um grande passo no plano federal e ainda necessitam de vários municípios de terem leis municipais com esse objetivo, mas também o sentido está correto. Estou destacando aqui que esse movimento tem que ser acelerado porque é um espaço inegável do ponto de vista de atenção de um segmento que fica, de certa forma, escondido. Todo mundo fala a favor do pequeno negócio, mas, na verdade, os avanços não são tão intensos, mas, por outro lado, o potencial de emprego é inquestionável. O senhor teria números de quantas pessoas empregam esse setor? Nós estamos falando de um setor com 38 milhões de pessoas no Brasil. Esse é um setor o rendimento médio de R$ 902,
né? E, ao mesmo tempo, é um segmento que responde por 54% total da ocupação do setor privado brasileiro e 57% da massa de rendimento do país, o que vale mais ou menos as 22% do PIB brasileiro. Isso vale um pouco também para a pequena propriedade rural, né? Com certeza. A pequena propriedade rural também é responsável. Familiar, a agricultura familiar também é enormemente responsável por emprego rural e renda rural e uma fatia também do mercado de produtos, né? Como leite, por exemplo. Exatamente. E interessante chamar a atenção pelo fato de que no setor rural até avançou mais as modalidades de políticas públicas. Nós temos, por exemplo, 2 ministérios. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida dos pequenos, digamos assim, e o Ministério da Agricultura, que cuida do geral, mas fundamentalmente do agronegócio. Na parte urbana nós não temos isso. Tá certo? Verdade. E as compras governamentais também para o pequeno negócio rural avançou o sistema de financiamento. O grande desafio, ao nosso modo de ver, está no setor urbano. No próximo bloco nós vamos ver a questão dos programas sociais do governo e o impacto desses programas sobre a redução da pobreza. Aguarde.